Olá, hoje a gente vai fazer uma exploração focada num clássico brasileiro, O Corpo Fala, a linguagem silenciosa da comunicação não verbal, de Pierre Weil e Roland Tompacot. Aquele livro, sabe, que marcou época por mostrar como nosso corpo se comunica o tempo todo sem precisar de palavra nenhuma. A nossa ideia aqui é, tipo, dar uma vasculhada em alguns trechos e tirar umas ideias-chave. O que será que o corpo revela, né? Sobre o que a gente pensa, sente, às vezes sem nem perceber. E os autores eles são bem diretos nisso. Essa é uma linguagem que não mente. Exatamente. Aquela que escapa. É fascinante. E o livro tem essa coisa, né? Uma mistura de psicologia com uma arte gráfica muito expressiva. Para tornar visível mesmo o que não é dito. Gestos, a postura, até o jeito como a gente ocupa um espaço. Nossa, tudo isso fala. É verdade. Então, vamos tentar decifrar uns códigos aqui. Para começar, tem uma analogia central no livro que é muito forte, né? Aquela da esfinge. Isso, a da esfinge. Eles fazem essa comparação do ser humano com uma esfinge de 3 partes. Tem o boi, que seria o abdômen, ligado aos instintos, a vida mais vegetativa mesmo. Depois o leão, o tórax, que é o centro das emoções do nosso eu, sabe? E por fim, a águia, que é a cabeça, a mente, o controle racional. E o legal é como a postura de cada parte dessas revela um monte de coisa. Um abdômen mais para frente, um peito estufado. Exatamente. A postura entrega o jogo. Um abdômen muito projetado, por exemplo, pode indicar foco em prazeres básicos ou até, inconscientemente, uma oferta sexual. Já o tórax estufado pode ser ego inflado, vaidade, mas se está encolhido, aí pode ser submissão, timidez. E a cabeça? Erguida versus baixa. Cabeça erguida geralmente demonstra controle mental, né? Tá no comando. Baixa, o oposto, talvez uma falta desse controle ou reflexão. É como se fosse uma gramática mesmo, só que corporal. Uma gramática. Gostei disso. E essa gramática nem sempre fala a mesma língua, né? O livro bate muito na tecla dos sinais que entram em conflito. Tipo aquele sorriso que parece amigável na boca, mas o resto do corpo tá tenso, tá rejeitando. Como que a gente pega essa dissonância? Ah, isso é crucial. Eles até criam uma notação para analisar isso, com positivo plus e negativo menos. Um sorriso, por exemplo, a boca curva para cima, plus, beleza. Mas sei lá, os lábios estão comprimidos, menos. As costas meio curvadas, tensas, menos. O resultado final da mensagem é negativo. É o que eles chamam de sorriso maldade. Um sorriso genuíno, de verdade, teria todos os sinais em harmonia. Todos positivos, plus. É tipo música, sabe? Certas notas juntas soam bem, harmonia. Outras criam uma tensão, uma dissonância. O corpo é parecido. Faz total sentido. É uma combinação de sinais. E falando em não interpretar rápido demais, eles também alertam pra gente não pegar um gesto isolado e achar que entendeu tudo, né? Introduzem aqueles termos energemas e semantemas. Como é isso na prática? Isso é fundamental para não cair em cilada. Um gesto sozinho, tipo cruzar os braços, seria um energema. É como se fosse uma letra. Isolada não diz quase nada. O semantema já é a palavra ou a frase. É o gesto dentro do contexto, combinado com a postura toda, com a situação que está rolando. Ah, entendi. Eles dão um exemplo ótimo no livro de um cara sendo convencido de algo. No começo, ele cruza os braços. Claramente resistência, né? Uhum. Defesa. Mas aí, conforme ele vai ouvindo, talvez os braços cruzados virem outra coisa. Uma forma de se proteger enquanto ele pensa na ideia nova. E no final, No final, ele pode manter os braços cruzados, mas agora como quem está defendendo a nova posição, junto com quem convenceu ele. Um mesmo gesto, significados totalmente diferentes. caramba, então não basta só olhar, tem que perceber o quadro completo. Exatamente. Por isso a frase-chave, perceber em vez de olhar. Ler a situação inteira. É aquela história que atribuem ao Freud, né? Às vezes um charuto é só um charuto. Cuidado com a superinterpretação fora de contexto. Total. E esse lance de contexto me lembrou outra ideia bacana do livro, a do território pessoal. Como o nosso espaço vira parte da gente. Perfeito? Aquela bolha invisível que a gente mantém em volta. A distância que a gente fica das pessoas comunica demais. Invadir o espaço de alguém pode gerar tensão, pode sinalizar agressividade ou intimidade, claro, dependendo de quem é.
E tem o exemplo da bolsa, né? Sim, o da mulher que chega na casa de alguém. Primeiro ela fica com a bolsa no colo, mais reservada. Depois, se ela se sente mais à vontade, mais confiante ali, ela coloca a bolsa no sofá do lado. Ela está simbolicamente expandindo o território dela naquele ambiente, se sentindo mais em casa. É um detalhe sutil, mas te diz tanto sobre a dinâmica ali, né? E pra gente ir fechando, eles falam também sobre energia e tensão no corpo. Falam sim. Associam isso à serpente, lá na esfinge, que simboliza a energia vital, o fluxo. O ponto principal é um princípio psicofisiológico. Mente e corpo são uma coisa só. Mudou algo na mente ou na emoção, o corpo reflete. E o contrário também vale. Mudou algo no corpo, afeta a mente. E as tensões crônicas, tipo roer unha? Exato. Roer unha, ranger dente, ombro tenso, tudo isso é o corpo falando que tem um conflito ali, um bloqueio de energia, uma ansiedade. A ausência dessas tensões desnecessárias seria um sinal de harmonia interna. Nossa, é muita informação que o corpo carrega, né? A gente deu só uma pincelada hoje aqui em O Corpo Fala, mas já deu pra sacar como postura, gesto, espaço, tudo compõe uma narrativa silenciosa sobre como a gente tá por dentro. E a chave, eu acho, é sempre essa. Percepção atenta e dentro do contexto. Olhar para esses sinais nos outros e na gente mesmo enriquece demais a compreensão das relações. Ajuda a gente a ler o clima, as intenções, as tensões. É uma ferramenta em tanto. Fica então a reflexão para quem tá ouvindo a gente. E agora, nesse exato momento, que mensagem silenciosa será que o seu próprio corpo está comunicando? O que ele está revelando sobre como você se sente ou pensa, talvez sem que você nem tenha se dado conta ainda? Esperamos que essa nossa conversa tenha sido útil, que tenha instigado um pouco a curiosidade. Até a próxima!